Alô, galera legal, sejam todos bem-vindos à aula do professor Alan. Hoje estamos aí com a parte de automação industrial, indústria 4.0, e também com IoT, Internet das Coisas. Bem, hoje eu estarei apresentando para vocês sobre nível, vazão e pressão. Então, temos aí ao lado demonstrado aí um tanque, onde tem o controle de nível, vazão e pressão, utilizado na parte de fermentação e maturação, no caso da indústria. Bem, pessoal, o nível é a medida de altura aí de um fluido, né, em um reservatório. Pode ser água, chocolate, suco, cerveja, beba com moderação, né? Certo? E neste caso aí, né, a vazão é a quantidade de fluido, né, que passa por um ponto ou seção de um período de tempo, né? Aí nós falamos que podemos aumentar e diminuir essa vazão. Na parte de automação, nós utilizamos também inversor de frequência para o controle da bomba. Aí, com o controle da bomba, você consegue aumentar a vazão e diminuir esta vazão aí deste líquido que você está controlando, ok? Enquanto a pressão, dizemos que é a força exercida por um fluido em um determinado local. Geralmente tubulação, ok? Aí nós temos aí, né, o que é o nível, né? Nível, nós temos uma definição que ele se refere à altura do líquido, né, do fluido em um tanque ou reservatório. Aí nós temos aí, por exemplo, num tanque, nós temos nível baixo, nível médio e nível alto. Geralmente trabalhamos com nível baixo e nível alto. Aí, para isso, nós temos determinados sensores de nível baixo e sensores de nível alto. Em caixa d'água comum, nós utilizamos aí sistema de boia, boia inferior e boia superior. Às vezes também alguns sistemas de automação trabalham com sistemas de nível aí, né, com controlador de nível baixo, médio e alto, e temos sensores aí que fazem a indicação na parte de automação, inovação e tecnologia com sensor de nível baixo e sensor de nível alto para o controle dos líquidos, ok? Certo? E aí nós temos aí esses métodos de medição aí, né? Que o professor já citou para vocês, mas podem utilizar boias, transmissores de pressão, sensores capacitivos, ultrassônicos, né? Sensores que nós utilizamos aí de vários modelos e marcas aí que você pode utilizar aí para o controle do seu nível, ok? Vazão, né? Então, características da vazão. Então, primeiramente, nós temos a definição aí, que a vazão é o que nós falamos, que é a quantidade aí, né, do fluido que está saindo, né, certo? Ou entrando numa tubulação aí, né, nós falamos que passa por um ponto em um determinado período de tempo. Geralmente, você imagina que você tem que encher um tanque, aí você tem uma bomba, né? Aí você vai pegar a água, ou o chocolate, ou a cerveja, ou o suco de um tanque inferior e encher um tanque, né, superior. E aí você tem um nível mínimo e nível máximo. Nesse detalhe que o professor Alan passou para você, quando você liga a bomba, aí nós utilizamos um equipamento chamado inversor de frequência. O que que o inversor de frequência faz? Ele aumenta e diminui essa velocidade da bomba. Então, ou seja, quando você aumenta e diminui a velocidade da bomba, você consegue aí aumentar a velocidade do líquido que está passando ou diminuir. Ou seja, você aumentou e baixou a vazão, ok? Certo? Aí, quais são as unidades de medida da vazão, né? A vazão, ela pode ser medida aí em litros por segundo, galera, legal, né?
E aí nós falamos que quando você trabalha em questão de tubulação, que é um círculo, aí nós falamos que é metros cúbicos por hora, ok? Certo? Pode ser por segundo, por minuto, mas geralmente é a hora que nós trabalhamos, entre outras unidades. Lembrando que a bomba, né, ela vem com essas características descritas no próprio equipamento. Você não precisa se preocupar por isso, não, ok? Os fatores que influenciam aí, né, a nossa vazão. Nós podemos aí que o que podem influenciar a nossa vazão é a viscosidade do fluido, né? Certo? O diâmetro da tubulação, se ela é maior ou menor, e a pressão do sistema, ok? Lembrando que essa vazão, certo? Nós temos em vários sistemas que nós utilizamos na área de alimentos e química também, ok? Certinho? E aí nós temos os medidores de vazão. Os medidores mais comuns nós falamos que é um medidor tipo turbina, o eletromagnético e o ultrassônico. Aí o professor Alan colocou uma foto aí demonstrativa de cada um, ok? Certo? Então, o medidor tipo turbina, ele mede a vazão através da velocidade do fluido que faz girar, né, uma turbina e gera ali uma diferença de potencial que vai demonstrar ali no seu LCD, no seu mostrador, ok? Certo? Nós temos o medidor eletromagnético, que utiliza aí um campo magnético para medir a vazão de um determinado fluido, ok? Certinho? Esse fluido ele deve ser condutivo, ok, galera? Legal, certo? E nós temos um medidor ultrassônico que utiliza aí ondas ultrassônicas para calcular a velocidade do fluido e, consequentemente, a vazão do mesmo, ok? Então, esses são os medidores mais comuns de vazão. Agora, o professor Alan vai demonstrar para vocês, né, os conceitos de pressão, ok? Certo? Que a gente leva em consideração a força e a área. Então, a definição da pressão, nós falamos que é a força exercida por um fluido, né? Certo? Né? Em um determinado ponto, né? As unidades de medida da pressão pode ser medida em Pascal, né? PSI ou bar, ok? Na indústria, geralmente trabalhamos com bar. Agora, por exemplo, quando você vai encher lá o pneu da sua bicicleta, encher lá o pneu do carro, da moto, geralmente o mostrador vai mostrar lá para você PSI, ok? Então, por exemplo, quando você vai encher o pneu dianteiro do carro lá, dependendo do carro, é 32 PSI. Agora, na indústria, quando você trabalha com sistema de eletropneumática, nós trabalhamos com maquinários aí para sistemas de embalagem e sistema aí, né, de empacotamento com máquinas de 6 bar, ok? Certo? E aí o professor Alan colocou aí, né, as leis da pressão. As leis da pressão incluem a lei Pascal, né, e a lei de Stevens. Ao lado aí, o professor Alan colocou, né, só como demonstrativo, uma conversão entre bar e PSI. Então, por exemplo, aí, um bar é equivalente a aproximadamente 14,5 PSI, que também equivale a 1,09 aí, quilograma força por centímetro quadrado, ok? Certo? Quais são os instrumentos aí da medição de pressão? Bem, nós temos aí manômetros e transmissores de pressão. Geralmente, quando a gente trabalha com linha de automação industrial, nós falamos que é transmissor indicador de pressão, ok? Certo? E aí, na elétrica e tanto na automação, trabalhamos com abreviações, ok? Né? Então, em determinada simbologia, você vai ver em inglês, certo? Essas terminações. Então, por exemplo, T de transmissor,
I de indicador e o L, por exemplo, é nível. Transmissor indicador de nível. Transmissor indicador de pressão. Transmissor indicador de vazão. Transmissor indicador de temperatura. E assim sucessivamente, ok? Né? Ao final da nossa apresentação, o professor Alain vai fazer uma demonstração de uma planta de automação industrial aí, né? Como exemplo para vocês. Então, aqui no caso aqui, nós temos aí, ó, medidores aí, né? Com tubo de Bourdon, certo? Diafragma e pressão diferencial, ok? Certo? Então, nós temos o transmissor indicador de pressão diferencial, bastante utilizado aí nas linhas de automação industrial. Aplicações industriais aí de conceitos de nível, vazão e pressão. Bem, é utilizado, podemos falar aí que é a indústria química, que envolve a medição de nível, que é essencial para garantir a segurança e a eficiência, né, da qualidade dos processos químicos aí, né, certo? Fabricação de sabão em pó, líquidos aí utilizados aí de produtos de limpeza, álcool e assim sucessivamente. Nós temos também a indústria alimentícia, que envolve um controle, né, mais específico para a área de alimentação, onde primeiramente aí nós temos o controle preciso de vazão, que é crucial para a mistura de dosagem corretas de ingredientes em alimentos. Na parte de temperatura, nós podemos até falar, citando aqui para vocês, tem um sistema utilizado na indústria para matar bactérias e micro-organismos chamado UHT, onde você vai lançar aí no seu produto uma alta temperatura e depois vai rebaixar essa temperatura para matar bactérias e micro-organismos. E aí também podemos citar a indústria petrolífera, que a pressão é monitorada em poços de petróleo para garantir a extração de eficiência e segurança. Ok, galera? Legal. E aí, o professor Alan demonstra para você aí uma planta industrial aí, né, onde você tem aí o controle de nível, vazão e pressão. Demonstramos aí a indústria 4.0 evoluindo para a indústria 5.0, onde trabalhamos aí com inovação e tecnologia, verificando a variável controlada, que no caso seria a água, ok? Certo? A temperatura de saída da água, variável manipulada, neste caso aí seria a vazão do vapor. E o meio controlado é a água na saída do processo. E o agente de controle nós falamos que é o vapor. Quando você trabalha com a linha de instrumentação e controle, com sistema de automação com CLP ou PLC, inversor de frequência, sensores indicadores de pressão, vazão, peso, líquidos, você vai utilizar aí transmissor, indicador de pressão, vazão, detector, certo? Integrador, controlador, conversor e atuador, que no caso nós falamos que é a válvula, ok? Então, um sistema simples aí que você pode utilizar, você imagina que todo sistema de líquido que se trabalha aí na área alimentícia, você vai ver diversos tanques aí de aço inox, ok? Certo? Onde você tem um controle de nível baixo e nível alto, ok? E também para sistema de matar bactérias e micro-organismos. Nesses tanques tem resistências elétricas, né? Onde aumenta a temperatura e depois vai rebaixar essa temperatura e o líquido continua aí na linha de produção. Então, hoje a nossa apresentação foi sobre controle de nível, vazão e pressão. Lembrando que na indústria praticamente utilizamos 90% aí
pressão que é utilizado na eletropneumática. Pneumática e hidráulica tem uma determinada diferença, onde você tem a pressão, que é eletropneumática, você trabalha com velocidade. Agora, em sistemas de hidráulica, nós trabalhamos aí com precisão e força, ok? Certinho utilizado naqueles sistemas de patrola, sistemas aí de elevacar em determinadas oficinas e assim sucessivamente. É isso aí, galera, legal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi sobre nível, vazão e pressão, ok? Certinho? Eu desejo a todos aí uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte.